Mãe, ela tá sozinha. A frase saiu com a naturalidade pura de uma criança que não entende os contornos do mundo adulto. Lucas apontou com o dedinho sujo de terra, os olhos grandes e abertos como quem vê algo que precisa ser visto, não para ter uma história para contar, mas porque, simplesmente, aquilo doía. Andréia olhou para onde o menino indicava antes mesmo de terminar o café. Do barraco, a poucos metros da trilha que leva ao rio, via-se a água escurecida, a névoa matinal subindo como se alguém tivesse esquecido de apagar uma chama antiga. Havia na margem uma sombra menor que a fisionomia de alguém acostumado ao abandono. Roupas gastas demais para a idade, cabelo grisalho encharcado, a postura curva de quem já passou por muitos invernos. Ao lado, uma pedra serve de banco para uma vida que foi empurrada para fora do cotidiano, para além do rastro das pessoas. Andréia respirou fundo. Conhecia aquele tipo de cena. Gente deixada à própria sorte, empurrada para a beira das coisas, enquanto outros continuavam sua rotina sem olhar para trás. Era o tipo de abandono que não se noticia com manchetes ruidosas. Era silêncio que corrói. Lucas caminhou até a pá e, como sempre, ofereceu a ajuda com a firmeza de quem acredita que pequenos atos importam. Ele não falava muito, usava palavras simples e diretas, mas tinha um gesto de compaixão que Andréia aprendeu a ler como quem decifra mapas. Quando ele estendia a mão, o mundo parecia mais brando. Hoje, a mão dele apontava para a margem do rio. Eles saíram. A rotina de Andréia era feita de passos que pareciam ser os mesmos todos os dias. Acordar antes do sol, recolher o que for possível das ruas, vender o que dá, trocar um pouco de resíduo por alimento. Era uma vida de atenção às pequenas coisas. E foi essa atenção que a fez escutar o chamado do menino. No caminho havia cheiro de capim úmido, o barulho de sacolas sendo arrastadas, o som ocasional de um rádio distante. Lucas andava de um lado para o outro, olhando para trás, certificando-se de que a mãe vinha. Quando chegaram à beira do rio, a cena ficou mais clara. Dona Maria havia se recolhido entre alguns galhos, a expressão vazia, os olhos caídos como de quem perdeu expectativas. Havia marcas de lama nas botas e nas roupas. Ao seu lado, um saco plástico rasgado com restos de comida velha, uma garrafa d'água vazia e um embrulho com papéis amassados. "Ela tá com frio, mãe", disse Lucas, a voz pequena, sem juízo, apenas um estado factual da situação. Andréia não hesitou. Chegou até a idosa com passos firmes. Ofereceu a mão por instinto profissional do socorro improvisado, porque ela era prática, porque já tinha ajudado gente antes, porque naquela vida a compaixão precisava vir com planos. "Oi, tudo bem? A senhora quer ajuda?", perguntou. E a resposta veio com o arfar de quem tentou falar alto demais por muito tempo. "Minha filha, ela me trouxe aqui. Disse que eu era um peso." "Não tenho para onde ir", falou a mulher numa mistura de confusão e resignação. A voz tremia, não só pelo frio. Andréia a ajudou a levantar. Conseguiu, com esforço, levar Dona Maria até o barraco. Lucas, ao lado, segurava um pacote de biscoitos que havia guardado da volta anterior. Ofereceu um pedaço com a seriedade de quem presenteia algo valioso. A cena que se seguiu foi lenta. Comida sendo partilhada, a água morna com que Andréia lavou o rosto da senhora, o cobertor que ela mesma cobriu sobre os ombros da visitante. No barraco, o cheiro era de comida simples, feijão, arroz, um caldo ralo que ia sustentando a esperança. As paredes de madeira tremiam ao vento. Havia um canto com brinquedos improvisados de Lucas, um colchão velho, roupas penduradas como bandeiras de resistência. Andréia fez o que podia. Ofereceu água, aqueceu uma sopa e abriu espaço. Enquanto trabalhava, observava atentamente os papéis que Dona Maria carregava num envelope gasto. Havia um carimbo, uma assinatura quase ilegível, algo que piscou para a mulher acostumada com burocracias. "Será que isso é importante?", pensou, antes de perguntar. "Tem alguma coisa escrita aí, senhora? Algum documento?", Andréia perguntou. Dona Maria olhou para o envelope como quem olha para um tempo que ficou distante. "Era do senhor, do antigo patrão. Ele me deixou um papel, disse que eu podia ficar com a casa quando as coisas... Mas a minha filha disse que eu não sabia de nada. Ela assinou umas coisas, levou tudo."
A simples menção à palavra assinou fez o corpo de Andreia enrijecer. Nos bairros onde a miséria costura a vida das pessoas, histórias de apropriação e desvio de bens não eram raras. Muitas vezes a fragilidade financeira vira terreno fértil para quem sabe misturar promissórias, carimbos e nomes. Mas ouvir aquilo perto, sentir o cheiro da vida que poderia ter sido diferente, acrescentava um peso novo. Lucas, sentado no chão com Dona Maria ao lado, segurou a mão enrugada da senhora como quem sela um pacto silencioso. Ele não precisou dizer muito. Os dedos do menino, macios e firmes, encontraram as marcas das veias como se reconhecessem ali a história humana toda. Trabalho, dor, abandono. Aos poucos, Dona Maria pareceu se aquietar, talvez pela sopa morna, talvez pelo simples fato de alguém ter se importado sem pedir nada em troca. Ela disse que vou ficar sozinha, há dias, murmurou Dona Maria. E eu pensei, é mesmo? Tenho netos, mas não sei. As coisas ficaram confusas. Ela levou os papéis e disse que eu não lembrava das coisas. Andreia ouviu cada palavra como se fossem moedas caindo em sua mão, avaliando o valor. Não tinha como prometer mundos, mas tinha um teto, uma cama, comida que não era muita, mas era segura. E tinha um menino, cujo olhar dizia que não era justo abandonar. Fica aqui hoje, disse ela sem pensar em amanhã. Amanhã a gente vê o que dá para fazer. Foi ali, naquele momento, que o primeiro bloco da história se fechou para quem escutasse. Uma mãe, um menino sensível, uma idosa largada à beira do rio. Pequena cena, grande decisão. Se essa história já tocou seu coração, deixa seu like. Ajuda a que mais pessoas conheçam atos simples que mudam vidas. Depois do primeiro dia, coisas começaram a se alinhar de forma que Andreia, com sua rotina de sobrevivente, não poderia prever. A palavra documento, que havia soado como um sinal vago, passou a ficar mais concreta, quando, na manhã seguinte, ao organizar as poucas coisas de Dona Maria, Andreia encontrou uma pasta com papéis escritos em letras miúdas, contas com carimbos de épocas diferentes, um contrato antigo com o nome de um senhor que fora seu empregador por décadas. Havia também uma procuração, porém amassada, com assinatura que não batia com a letra da idosa quando ela tentou reproduzir, e um registro em que a titularidade de um pequeno imóvel estava de repente em nome de outra pessoa. Clara, a filha. Andreia não era formada, mas conhecia o suficiente para desconfiar quando a papelada não fechava. A falsificação tem um cheiro próprio. É a sensação de que alguém mexeu em algo que não era seu. Ela guardou a pasta, colocou a mão sobre o envelope e ouviu pela primeira vez o nó da indignação. Não era só pena, era revolta. A linha que separa o cuidado de sua mãe e a exploração da própria filha se tornava clara demais. Dona Maria dormiu o resto da manhã, exausta como quem carrega uma vida inteira de perdas. Lucas ficou ao lado, de vez em quando estendendo a mão. Ele, com sua linguagem direta, perguntou uma vez: "Mãe, por que a filha fez isso?" E Andreia, que tantas vezes justificara necessidades, não sabia responder com uma teoria. "Não sei, filho. Às vezes o medo vira a decisão ruim." Nas semanas que se seguiram, a pequena morada transformou-se em ponto de encontro. Algumas vizinhas trouxeram uma panela a mais, um cobertor. Dona Francisca, que morava 2 barracos adiante, trouxe um sacode de roupa limpa e ficou horas ouvindo as histórias da idosa. A rádio comunitária da cidade, que costuma falar de bingos e missa, teve o bom senso de noticiar o caso com cuidado, chamando a atenção para uma questão que vinha se arrastando: o abandono de idosos, um crime que, em muitos casos, passa despercebido porque a vítima não tem voz ou tem medo de denunciá-la. Cláudia, a assistente social da unidade básica, foi chamada pela vizinhança. Ela veio com a calma de quem conhece histórias e com a pasta repleta de protocolos. "Primeiro vamos garantir que a senhora esteja em condições de saúde", disse, olhando para a idosa com respeito. Depois ouviu a versão de Dona Maria, anotou o que parecia relevante e explicou com clareza que abandono de incapaz, especialmente idoso, é crime previsto em lei. "Isso não é algo que a gente deixa passar", afirmou. A menção à lei tinha o objetivo de dar estrutura, não de castigar o sofrimento. Era um aviso. Haverá passos a seguir. A Defensoria Pública apareceu como uma mão que se oferece quando não se tem recursos.
Dr. Álvaro, nomeado para o caso por um colega da unidade, veio numa tarde chuvosa, com um guarda-chuva gasto e o olhar de quem já viu muitas histórias semelhantes. Ele leu os documentos com a paciência de um ourives, franzindo a testa quando algo não batia. Há indícios de falsificação aqui, disse, mostrando a procuração e o registro da propriedade. Isso precisa de perícia. E precisamos localizar a Sra. Clara para ouvir a versão dela também, claro. Mas, por ora, nossa prioridade é garantir proteção para Dona Maria. A palavra perícia soou como promessa de investigação, mas também trouxe tensão. A perícia significava que iriam comparar assinaturas, autenticar originais, abrir possibilidades para que a justiça reconhecesse aquilo que a vida já denunciava. E havia o risco, descobrir que a situação era ainda mais complexa do que parecia, que a requisição de bens se dera por uma série de manobras legais estudadas por alguém que sabia como explorar fragilidades. Clara era apresentada à comunidade de forma dúbia, filha que cuidou e ao mesmo tempo autora da eliminação física da mãe. O choque público era uma coisa, o processo era outra. Andréia, acostumada a julgar pelo que via, decidiu que não lançaria pedras antes de saber os fatos, embora seu corpo gritasse pela justiça. A gente busca evidência, disse ela para Lucas, numa tarde em que o menino ajeitou o cobertor da idosa com uma dedicação que parecia prece. A gente ajuda primeiro e depois a gente vê como consertar o que foi quebrado. Enquanto isso, a vida cotidiana seguia. Havia visitas ao posto de saúde para cuidados básicos, converseiros rápidos com vizinhos sobre o que fazer, idas à prefeitura para pegar protocolo. Todas as pequenas burocracias que, somadas, faziam ruídos de esperança. Andréia, que até então pensava em si e no menino como a soma dos seus problemas, começou a perceber que havia outra dimensão naquele gesto, a possibilidade de construir algo mais amplo. Cada vez que alguém mexia nos papéis, aparecia uma porta que antes estivera oculta. Mas o que mexeu com todo mundo e que manteve o caso longe do sensacionalismo foi a naturalidade com que Lucas assumia seu papel. Ele dava água, pegava a colher, encostava a cabeça na mão enrugada e dizia às vezes, sem que ninguém pedisse, "Vovó tá melhor agora." Não era caridade, era reconhecimento. E reconhecimento transforma. Pessoas começaram a vir sem esperar pagamento, umas para doar, outras para escutar, outras apenas para olhar e aprender. Nem tudo foi bondade incondicional. O nome de Clara roçou o vilipêndio nas rodas de conversa. Alguns vizinhos murmuravam sobre o que teriam feito se estivessem no lugar de Dona Maria. Outros, mais prudentes, pediam calma. Andréia, que sempre soube que indignação não substitui processo, pediu que ninguém agisse por conta própria. Ninguém vai bater na porta de ninguém, disse ela. Tinha medo de que a dor levasse à violência e sabia que violência não recupera nada. O primeiro grande sinal de que aquilo poderia tomar proporções maiores veio quando, numa tarde de feira, apareceram dois rapazes com um gravador pequeno. A história chegara à rádio maior da cidade. Não era ruído que Andréia buscava, mas, admitia com honestidade, havia vantagem. Tornar público o caso poderia acelerar providências. Porém, havia um preço, a exposição da vida de Dona Maria, que nem sempre era consentida por ela. Andréia negociou com cuidado os limites da história que poderia ser contada, pedindo que respeitassem a privacidade da idosa. Não precisamos transformar dor em espetáculo, disse com firmeza. No meio dessa movimentação, alguém encontrou uma anotação numa caderneta velha, o nome do patrão, o endereço da casa que, segundo a memória, sempre estivera ligada à Dona Maria. Era o fio que poderia ligar o passado ao presente. Andréia e Dr. Álvaro foram até o cartório municipal no dia seguinte. O lugar era abafado, com cheiro de papel antigo e tinta. Entre protocolos e carimbos encontraram registros. Alguns eram claros, outros estranhamente modificados. Havia lacunas de data que não batiam com a versão que Clara, quando procurada pelos vizinhos, ofereceu em primeira descrição. Minha mãe se foi sozinha. Eu cuidei o que pude. As palavras dela, ouvidas atravessadas pelo ambiente tenso da comunidade, pareciam frágeis diante dos papéis. Naquela noite, ao voltar, Andréia sentiu o peso crescer. As perguntas agora eram outras. Por que alguém que cresceu ao lado de sua mãe acabaria por empurrá-la para a margem? Havia ganância? Medo? Ressentimento? Ou havia uma combinação de tudo isso? E mais crucial para Andréia,
Como assegurar que a velhice de Dona Maria não fosse apenas uma nota de rodapé em uma história de injustiça? No barraco, ao preparar o jantar, ela olhava para Lucas com uma mistura de orgulho e apreensão. O menino, que vinha mostrando de forma inadvertida o que a bondade faz, parecia alheio ao barulho da investigação. Para ele, o mundo era afetos e rotinas. Mas Andréia sabia que o que começara com uma frase curta do filho poderia se transformar numa teia que afetaria muita gente, boas e más. Quando ela foi dormir naquela noite, as papilas gustativas guardavam o gosto simples de arroz e feijão, mas na cabeça ecoavam imagens, a assinatura que não batia, a expressão confusa de Dona Maria, o dedinho apontando do começo. A sequência de eventos estava armada, havia indícios, havia vontade de proteger, havia a comunidade que começava a se mover, e havia, inevitavelmente, Clara, a filha, cujo nome pulsava como questão. No silêncio do barraco, Andréia prometeu para si mesma que faria o que fosse preciso para que a verdade viesse à tona, sem se transformar em tribunal pelas mãos de vizinhos. Prometeu também que protegeria Dona Maria da exposição que poderia feri-la ainda mais. Era um equilíbrio delicado, buscar justiça e não esmagar dignidade. As manhãs seguintes trouxeram mais visitas ao cartório, um telefonema da delegacia que pedia detalhes iniciais e a chegada discreta de delegado Marcelo, que ouviu as testemunhas com a calma de quem sabe que investigações são costura lenta. Ele não fez promessas, fez anotações. Pediu perícia nas assinaturas e solicitou que a defensoria seguisse no caso de tutela. A linguagem jurídica aparecia, então, como uma estrutura que poderia reconstruir o que havia sido usurpado. Mas também deixou claro que processos levam tempo e que, durante o prazo, era necessário proteger a idosa. Enquanto a engrenagem institucional começava a se mover, a voz de Clara apareceu através de mensagens e, mais tarde, por uma visita surpresa ao barraco. Ela não foi guerreira nem submissa. Veio com uma postura que mesclava justificativas e uma estranha tranquilidade. Minha mãe tem problemas de memória, disse, como uma explicação que tentava cobrir o resto. Eu assinei coisas pensando que era o melhor. Suas palavras provocaram diferentes reações. Pena para alguns, indignação para outros. Andréia ouviu, mas preferiu ficar no campo das evidências. Vamos deixar que os papéis falem, ela disse. Sabia que emoção não substitui prova, e sabia também que para proteger Dona Maria era preciso construir um respaldo legal sólido. Lucas, por sua vez, continuou sendo a presença que reorganizava o afeto do lar. Ele passava as tardes com Dona Maria, contando coisas sobre um programa de televisão que gostava, mostrando uma figurinha de papel que ganhara. A idosa, aos poucos, respondeu com lembranças de um tempo em que havia cantado para crianças na vizinhança, quando os empregos eram menos duros e as relações, aparentemente, mais simples. Essas memórias eram como remendos em roupas rasgadas, reconstruíam algo que o abandono tentara destruir. Quando, numa manhã cinza, um perito bateu à porta com luvas e uma prancheta, a tensão que havia se acumulado encontrou uma nova forma, método. Havia agora a promessa de uma leitura técnica daquilo que parecia tumulto emocional. As folhas foram levadas para a análise, as assinaturas comparadas, os carimbos verificados. Cada etapa parecia um poema técnico que jogava luz sobre uma história comum demais. E nesse limiar entre o humano e o técnico, entre o gesto espontâneo de um menino e o trabalho metódico de detectar fraude, emergiu a certeza de que algo maior estava em jogo. Não era só a casa, não era só o dinheiro, era a dignidade de uma vida que, por um instante, havia sido redirecionada para o abandono. Era a possibilidade de reparar, de restituir histórias. A primeira parte da investigação trouxe um resultado preliminar que ninguém esperava tão cedo. As assinaturas de alguns documentos não correspondiam à amostra de letra colhida de Dona Maria. Havia interstícios que denunciavam a intervenção de mãos alheias. Perguntas impiedosas surgiram, e o nome de Clara, novamente, foi colocado sob lupa. Naquela tarde, entre visitas e relatórios, enquanto a comunidade sussurrava e a cidade respirava com a rotina, Andréia tomou um momento para si. Sentou-se na soleira do barraco, observou o menino brincar com um carrinho velho e, sem alarde, acariciou a cabeça dele. "Você fez a coisa certa, meu amor", murmurou, olhando para o rio que, lá ao fundo, continuava seu curso indiferente. "A gente começa pequeno, e às vezes o pequeno vira grande." As engrenagens estavam em movimento.
Socorro, investigação, tensão. E a vida seguia com novos contornos. O que começou com uma frase simples numa manhã fria na margem do rio, agora pulsava com a promessa de mudanças que ultrapassavam aquele barraco. Dentro desse movimento, 3 vidas já respiravam diferente. Dona Maria, que recebia cuidado e uma chance de reaver sua história, Andréia, que se via chamada a algo maior que sua sobrevivência diária, e Lucas, cujo olhar inocente desencadeou uma cadeia de atos que colocariam a comunidade inteira frente a escolhas e responsabilidades. O que ninguém ainda sabia era até onde a verdade iria e que portas se abririam, tanto para a cura quanto para dolorosas confrontações. As próximas semanas prometiam decisões, reviravoltas e, talvez, a necessidade de aprender que justiça e misericórdia podem caminhar lado a lado, sem confundir perdão com impunidade. Os dias que vieram depois foram de uma intensidade que quase não cabia no corpo da comunidade. A notícia correu devagar, e depois tudo junto. As assinaturas que não batiam, a perícia que confirmou a fraude, o súbito interesse da imprensa local, as equipes que chegaram com formulários, os voluntários que trouxeram roupas limpas, e a sensação, inédita para Andréia, de que havia um mapa onde antes só havia acasos. O trabalho da defensoria e do delegado Marcelo foi seguindo um método que Andréia nunca vira de perto: ouvir testemunhas, reunir documentos, pedir laudos. Cada procedimento parecia pequeno por si só, mas somados davam forma ao que parecia impossível de arrancar: a verdade. Havia momentos de alívio, quando um documento original apareceu em um arquivo municipal, e momentos de dor, quando a própria filha, Clara, negava ou tentava justificar o injustificável. Clara apareceu pela primeira vez com um advogado, à porta do barraco. Sua roupa estava limpa demais para quem viveu aquele episódio com tanta brutalidade, e havia nos olhos dela uma mistura de desespero e frieza que fez algumas pessoas calarem. Eu só quis garantir que minha mãe não ficasse desamparada, disse ela, numa voz que tentava soar prática. Mas a papelada não lhe dava abrigo. A perícia grafotécnica havia apontado divergências significativas entre a letra de Dona Maria e as assinaturas que transferiam a propriedade. Havia explicitamente indícios de manipulação. No depoimento oficial, o ambiente foi denso. Não havia espetáculo. Havia burocracia e vidas reviradas. Dona Maria sentou-se com dificuldade na cadeira do cartório, as mãos tremendo, mas sempre com a lucidez que surpreendia quem a via pela primeira vez. Quando a pergunta veio sobre o que lembrava, ela respondeu com simplicidade: pequenas memórias de um passado de trabalho ao lado de um patrão que a tratara bem e o carinho por vizinhos de antigamente. Contou com voz baixa sobre o momento em que sua própria filha segurou seus papéis e disse que cuidaria de tudo. Eu acreditava nela, disse, como se repetisse um ensinamento antigo sobre confiança. A investigação seguiu e veio a denúncia formal por apropriação indevida e falsificação. A promotoria ofereceu meios de assegurar que os bens não fossem dissipados enquanto o processo tramitava. Medidas cautelares que retiraram do nome de Clara qualquer gestão sobre a propriedade até que o caso fosse julgado. Para Andréia, ouvir termos técnicos era cansativo. Para ela, importava uma palavra só: proteção. Proteger Dona Maria da rua, proteger os poucos papéis que restavam à sua história, proteger a dignidade daquela mulher que agora era parte de sua família. Foi durante esse tempo, entre audiências, visitas médicas e idas ao cartório, que nasceu a ideia que transformaria o final da história. Dona Maria, ao recuperar fôlego para falar, disse num tom que surpreendeu: se eu puder devolver algo desta vida, quero que seja um lugar para quem precisa recomeçar. Ela lembrava, com os olhos úmidos, dos tempos em que havia acolhido crianças, dos vizinhos que a ajudavam em um domingo, da sensação de uma comunidade que se cuidava. Ainda que frágil, havia nela uma vontade de criar sentido a partir do que fora arrancado. A proposta era ousada: reverter o que restasse da herança para criar um espaço de acolhimento e reinserção, um lar que unisse idosos em situação de abandono e famílias que precisassem de apoio, um lugar onde trabalho e dignidade caminhassem juntos. A ideia encontrou eco em Andréia, que já via além do próprio barraco. Encontrou também apoio na defensoria, que viu ali não só um caso legal, mas uma possibilidade de impacto social. Enquanto a ideia germinava, o processo judicial foi ganhando movimentação pública. A imprensa cobriu com cuidado, evitando explorar as imagens de abandono que tanto ferem.
houveram reportagens que mostravam o trabalho coletivo da vizinhança, matérias sobre abandono de idosos como problema estrutural e entrevistas com especialistas em assistência social que explicavam em palavras simples como a lei prevê proteção e punição para quem abandona ou explora pessoas vulneráveis. Clara, diante das provas, acabou respondendo ao processo. Teve advogados, audiências e uma comunidade que a via com olhos diferentes a cada dia, alguns cheios de indignação, outros de perplexidade pela transformação que o erro e a exposição causavam. No tribunal, a Defensoria e o Ministério Público entenderam que havia sim elementos para responsabilização. A decisão foi serena quanto aos termos. Havia necessidade de reparação civil, devolver o que fora indevidamente apropriado, e responsabilização penal, proporcional aos atos comprovados. A sentença determinou, entre outras medidas, a restituição dos bens à titularidade de Dona Maria, o pagamento de uma indenização e a prestação de serviços comunitários que seriam realizados no lar que se criaria a partir da própria vontade da idosa. A justiça não foi um espetáculo de sangue e troféus morais. Foi um processo que exigiu papéis, testemunhos, perícias e paciência, e, ao final, deixou claro que delito e recurso podem andar juntos. Clara teria que enfrentar as consequências legais, aquilo que as leis prevêem para quem ameaça a dignidade alheia, mas também havia, para quem quisesse, a possibilidade de reconstruir uma vida que havia se perdido no impulso de ganância. Depois da decisão, durante uma conversa entre as partes mediada pela Defensoria e pela assistente social Cláudia, Dona Maria fez algo que muitos não esperavam. Olhou para a filha e, com voz cansada, disse que perdoava, mas exigia reparação concreta. Perdão não é apagar, falou ela, é dar passos para consertar e entender o dano. Clara chorou, não só de remorso, mas também de alívio por talvez ter uma chance de reconstruir. As medidas judiciais previam trabalho comunitário no Lar Recomeço, acompanhamento psicológico e supervisão pela rede de assistência. Enquanto a justiça caminhava, a cidade começou a ver a materialização do que antes era apenas conversa. Doações surgiram, móveis usados, pequenas quantias, a parceria de um pequeno comércio que prometeu emprego para Andréia assim que o lar abrisse. Voluntários se ofereceram para pintar paredes, para ensinar artesanato, para organizar uma horta comunitária que faria a alimentação do lugar mais barata e mais digna. Havia também doações de empresas locais, sensibilizadas pela história contada com respeito. A construção do Lar Recomeço foi um processo comunitário. Não era um espaço luxuoso, era um lugar pensado para a dignidade. Quartos simples e limpos, salas de convivência, uma cozinha grande para as refeições em comum, um pequeno espaço para oficinas de geração de renda e um jardim onde as pessoas pudessem caminhar. Andréia foi convidada a coordenar o projeto. Para muitos parecia estranho, uma catadora, mulher de poucos estudos, encaminhando uma instituição. Mas havia nela algo imprescindível, liderança na prática. Ela sabia conversar com vizinhos, organizar a rotina, perceber o que funcionava. Aceitou, não por ambição, mas porque aquilo significava que sua família e o menino que um dia a apontara para a margem do rio não voltaria a viver na incerteza. Os primeiros meses foram de tanto trabalho que o corpo parecia não ter tempo para dores. Andréia aprendeu a lidar com fornecedores, a prestar contas para a defensoria, a formar parceria com o posto de saúde. Com a ajuda de Cláudia, organizou um pequeno estatuto para o lar, definiu rotinas e contratou auxiliares. Parte dos recursos veio da restituição dos bens de Dona Maria, outra parte de campanhas locais e de um fundo social da prefeitura que apoiava iniciativas comunitárias. A equipe era pequena. Além de Andréia, havia um cuidador noturno, uma cozinheira, 2 monitores de atividades e voluntários que davam oficinas de costura, leitura e música. Lucas era presença constante no lar. Aos olhos de quem olhasse de fora, ele continuava sendo um menino de gestos simples. Por dentro, era alguém que havia desencadeado um ciclo de cuidado. No lar, ele ganhou um papel especial. Era o pequeno embaixador da acolhida. Recebia visitantes com a naturalidade de quem entende que o toque de uma mão vale mais que 1000 palavras. Aprendeu a ajudar nas oficinas, a entregar guardanapos na hora do lanche, a orientar visitantes sobre onde deixar doações. As pessoas se sensibilizavam com a sua presença, não por pena, mas porque sua forma de amar era contagiante. O processo de reintegração também afetou Clara. A pena que lhe coube não foi apenas punitiva, havia medidas de reparação.
Um termo de compromisso determinou que, por um período, ela trabalharia no Lar Recomeço, supervisionada por uma equipe técnica, participando de oficinas de capacitação e de acompanhamento psicológico. Não foi fácil. No começo, sua presença gerava tensão. Alguns moradores não aceitavam vê-la entre as pessoas que ela havia prejudicado. Mas Dona Maria, que tinha se tornado figura ativa no lar enquanto sua saúde permitia, insistiu em uma distinção clara. Justiça e reconstrução não eram excludentes. Ela vai consertar o que fez, dizia, mas precisamos de mãos que aprendam a cuidar. A convivência trouxe lições duras. Clara, com o tempo, aprendeu o valor de pequenas tarefas. Preparar a sopa, arrumar uma cama, ouvir alguém sem julgar. Encontrou também pessoas que se dispunham a ajudá-la sem esquecer o passado. Era um equilíbrio delicado entre responsabilidade e possibilidade de resgate. Havia sábados em que as tensões afloravam e dias em que gargalhadas surgiam no meio da oficina de costura. A transformação não foi linear, nem mágica, foi trabalho diário. Com o lar em funcionamento, surgiram programas concretos. Um programa de acolhimento provisório para idosos em situação de abandono, com acompanhamento de saúde, oficinas de geração de renda para mulheres da comunidade, um convênio com uma padaria local que empregava 2 ex-moradoras em formação, parcerias com escolas que traziam crianças e jovens para conviver com os idosos, promovendo trocas intergeracionais. O Lar Recomeço tornou-se um ponto de encontro, onde histórias se encontravam e onde a cidade reaprendia a olhar para os mais vulneráveis, não como peso, mas como parte de um tecido social que merece cuidado. A imprensa, que antes mostrara a cena crua de abandono, voltou para registrar o lar em atividade. Reportagens mostravam o antes e o depois, sem sensacionalismo, e isso incentivou doações e voluntariado. Havia também debates públicos sobre políticas de proteção ao idoso e campanhas de prevenção ao abandono. O caso inspirou pequenos movimentos em outras comunidades, um grupo de vizinhos que passou a verificar sinais de abandono, uma rádio comunitária que criou um programa de escuta para idosos e a prefeitura que redirecionou verbas para a assistência domiciliar. No lar, Dona Maria encontrou uma nova missão. Ela não voltou a ser a mesma fisicamente. As marcas da vida permaneciam, mas havia uma força tranquila nela que guiava os jovens voluntários em rodas de conversa, que assentava com firmeza quando discutiam os rumos das oficinas e que cantava, de vez em quando, canções antigas que faziam alguns chorar. Sua fala sobre perdão com limites tornou-se referência nas rodas do lar, o perdão que denuncia e que reconstrói. Quando falava da filha, pedia sempre que a justiça fizesse seu percurso, mas também dizia que se Clara se dispunha a consertar, havia um espaço para isso dentro do lar. Os meses foram passando. A comunidade viu Andreia crescer em responsabilidade e segurança. Ela, que antes temera ser sempre vulnerável, encontrou um trabalho com carteira assinada, um contrato de gestão do lar que lhe garantia a renda e a dignidade de um ofício reconhecido. Comprou uma pequena casa com parte do recurso social destinado à família, um lar de verdade, com paredes firmes e um quintal onde Lucas podia brincar sem medo. O menino ganhou uma escola mais próxima e acompanhamento multidisciplinar que ajudou a desenvolver suas potencialidades, sem rotular ou reduzir quem ele era. As transformações tocavam também Clara de forma sutis. O trabalho no lar a confrontava com rostos que ela havia ferido e com a responsabilidade de recompor isso. Havia dias de desespero e dias de pequenos avanços. Em uma tarde chuvosa, durante uma roda de reparação, ela se aproximou de Andreia e pediu desculpas. Não foi um pedido solto, foi acompanhado de ações. Devolução parcial dos bens, participação ativa nas atividades e compromisso com acompanhamento psicológico. A comunidade foi aos poucos observando não só a pena, mas o trabalho de reabilitação que se impunha. Enquanto isso, Lucas crescia em um ambiente que o valorizava. Não houve milagres, houve oportunidades. Ele aprendeu a falar com mais segurança, ganhou amigos, participou de cursos de música e aprendeu a cuidar de plantas na horta do lar. Sua sensibilidade continuava sendo ponte entre gerações. Em eventos públicos, ele subia ao palco para entregar um arranjo de flores feito por ele e sorria como quem sabe que um pequeno gesto pode desencadear uma grande transformação. Houve também lembranças difíceis. Algumas noites, quando a lua não iluminava o rio como antes, Andreia pensava naqueles que permaneciam invisíveis, nas dores que a cidade ainda carregava. Ela sabia que o lar não era a solução para todos os males, era, porém, um ponto de partida.
Em conversas com Cláudia e com o defensor, Dr. Álvaro, ela começou a articular políticas locais mais amplas, campanhas de identificação de idosos vulneráveis, capacitação de assistentes sociais na região e convênios com organizações que pudessem replicar ações. O Lar Recomeço celebrou seu primeiro aniversário com poucas pompas, mas com gratidão palpável. Foi um dia em que a cidade compareceu. Vizinhos trouxeram comidas, a rádio local fez um programa ao vivo e as autoridades municipais reconheceram o trabalho coletivo. Dona Maria, sentada numa cadeira próxima à porta, olhava as pessoas com contentamento. Fez um breve discurso, disse palavras simples sobre gratidão e cuidado. Não é sobre o que eu perdi, falou. É sobre o que conseguimos juntar. As palmas foram contidas, respeitosas, e houve lágrimas entrelaçadas com sorrisos. Os anos seguintes foram de fortalecimento. O lar ampliou vagas, criou um núcleo de apoio jurídico para idosos, firmou parcerias com universidades para estágios e com clínicas para atendimento de saúde mental. Andréia passou a ser ouvida em reuniões municipais, passou a representar outras mulheres da periferia em fóruns de políticas sociais. O menino cresceu, como crescem os que experimentam amor e cuidado, com confiança. O que havia começado com um dedinho apontando numa manhã fria ao lado do rio foi se tornando legado, não só daquilo que se fez, mas do modo como a comunidade aprendeu a olhar. Dona Maria viveu seus últimos anos cercada por afeto. Em uma tarde de outono, quando suas forças diminuíram, ela descansou numa cama limpa, com as mãos de quem amava segurando as suas. Não houve pressa, nem dor exposta. Houve o cuidado de um lar que ela ajudara a criar e que agora retribuía. Sua partida foi serena, marcada por rituais simples que celebravam uma vida de trabalho e de pequenos gestos de amor. No velório modesto, pessoas da cidade vieram para agradecer. Em seu testamento final, que tinha sido refeito com a assistência jurídica para garantir que sua vontade fosse respeitada, havia instruções claras: destinar uma parte dos bens ao Lar Recomeço, criar um fundo de bolsas para treinamento de jovens da comunidade e deixar uma lembrança para Andréia, como reconhecimento de sua coragem. Após a perda, o lar não murchou. Pelo contrário, encontrou novas formas de preservar o legado de Dona Maria. Foi criado um prêmio anual em seu nome para iniciativas comunitárias, e a história de como ela fora resgatada passou a integrar oficinas sobre cidadania e direitos humanos. A memória dela virou um ensinamento. Dignidade é patrimônio coletivo. Clara percorreu seu próprio caminho de reparação, cumpriu as medidas impostas, trabalhou no lar, passou por acompanhamento e, com o tempo, ajudou a formar outras pessoas. Não houve abrandamento automático de julgamento alheio, mas houve reconhecimento de que pessoas que erram também podem tornar-se agentes de reparo quando assumem responsabilidade. A justiça conseguira impor limites sem a exclusão da possibilidade de reconstrução. Aos olhos da cidade, as três vidas mencionadas no princípio, Dona Maria, Andréia e Lucas, transformaram-se em símbolos de algo maior, a possibilidade de que compaixão prática, aliada à ação legal e comunitária, gere reparação. Dona Maria reconquistou sua dignidade e deixou legado. Andréia saiu da vulnerabilidade para a liderança social e uma moradia digna. Lucas cresceu num ambiente de amor, inclusão e oportunidades. Essas três trajetórias interligadas mostram que um ato aparentemente pequeno, ouvir e responder ao chamado de alguém, pode desencadear uma cadeia de mudanças. Mas a história não deixou de ensinar. Havia sempre a necessidade de políticas públicas mais fortes, de maior apoio às redes de proteção, de fiscalização para evitar que fraudes e abusos se repitam. O caso serviu como alerta. Abandono de idoso é crime, e a sociedade precisa estar atenta. A rede de atendimento do município melhorou, por causa da pressão social, e a defensoria passou a ter um fluxo prioritário para casos semelhantes. Pequenas medidas, somadas, fizeram diferença. Nos anos que se seguiram, o Lar Recomeço passou a servir como modelo para outras iniciativas na região. Pessoas que passaram por ali levaram a experiência para outros bairros. Projetos surgiram em parceria com organizações maiores. E a narrativa que um dia foi de perda passou a ser de recomeço. E sempre que alguém perguntava a Andréia qual havia sido o segredo, ela respondia com a simplicidade que a tornara líder. Olhar, fazer, proteger, ensinar. Palavras simples para um trabalho cotidiano que no fim mudou vidas. Em uma manhã particularmente bonita, quando o sol desenhava figuras no jardim do lar, Lucas, já maior, ajudava a regar as plantas. Olhava para uma senhora que preparava uma receita antiga e sorriu. Uma visitante comentou: "Foi uma criança que apontou e isso começou?"
Ele assentiu com a naturalidade que sempre teve. Eu só vi, disse, e ao falar, não havia orgulho nem vaidade. Apenas a verdade de quem sabe que fazer o que é certo é um gesto que cabe em qualquer mão. A história que começou à beira do rio, com uma frase curta de um menino, tornou-se ensinamento para muitos. A dignidade humana não é negociável. A justiça requer método e paciência. O perdão pode existir com limites. E a solidariedade transformadora nasce de pequenos atos que se escolhem repetir. O Lar Recomeço continuou a ser lugar de encontros, de formação e de memória. E sempre que um novo voluntário chegava, alguém contava, com cuidado, como tudo começara. Não para exaltar heróis, mas para lembrar que responsabilidade social é escolha diária. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa acreditar no poder do amor e da justiça. Inscreva-se no canal para ouvir mais relatos que lembram que, apesar das falhas do mundo, há pessoas que escolhem cuidar e, às vezes, mudam o destino de 3 vidas.